Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, os versos 15 a 17, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos fazer a leitura a uma só voz, todos juntos. Vamos ler? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora, Senhor. Obrigado por tua palavra que pode ser lida, pode ser explicada. Podemos, ó Deus, abrir as nossas Bíblias e ter o conhecimento a respeito da tua vontade, ó Pai. Por isso nós te suplicamos nesta noite, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Que não haja nenhum impedimento, nada, Senhor, que atrapalhe aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, nós pedimos ao teu Santo Espírito que abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração. Capacite-me, Senhor, para que a tua palavra seja transmitida com fidelidade e que as nossas vidas sejam transformadas para a glória do teu santo nome. É assim que nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto, então, como o apóstolo Paulo, ele tem dado diversas instruções de como deve ser o modo de viver da vida dos filhos de Deus. A gente pode perceber, desde o capítulo 4, que o apóstolo Paulo, então, ele vai trazendo algumas metáforas na intenção exatamente de explicar de maneira clara como, então, deve ser o modo de vida, o modo de andar daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Se você der uma olhadinha aí no início do capítulo 4, a partir do verso 22, você vai ver que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele faz esse contraste naquilo que ele chama, então, do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e do novo homem, então, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Exatamente para revelar a nós que nós não devemos viver aquela velha vida, aquele velho homem, aquelas velhas práticas, aqueles velhos pensamentos, mas que de fato nós fomos salvos e transformados, e agora Deus, por meio de Cristo, nos dá uma nova vida. Isso tem que mudar completamente a nossa existência, o nosso modo de ser e de viver. Nós vimos, alguns domingos atrás, que o apóstolo Paulo também faz esse contraste entre a luz e as trevas, no capítulo 5, verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Novamente aqui são excludentes. Ninguém pode ser filho da luz e andar nas trevas. E ninguém pode ser filho das trevas e andar na luz. Ou nós somos uma coisa, ou nós somos outra. Agora, então, o apóstolo Paulo, ele também faz mais um contraste, usando exatamente essa metáfora dos sábios e dos nécios. Revelando, então, conforme a gente vai ver aqui no decorrer da mensagem, a necessidade, então, de um viver diferente no que diz respeito àqueles que são filhos de Deus. Em resumo aqui, irmãos, e que o apóstolo Paulo vai mencionar nesse texto que nós lemos, é que os filhos de Deus, eles precisam andar com prudência. Diferente, então, do ímpio, do filho das trevas, ou do velho homem, o homem novo, ou a luz, ou os sábios, eles precisam, de fato, andar de maneira agradável a Deus. Por isso, então, nós queremos olhar nessa noite o texto de Efésios capítulo 5, os versos 15 a 17, e olhar para ele, então, e ver como deve ser o nosso andar com prudência. Veja primeiramente aí que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, então, que esse andar com prudência é um andar com cuidado. Veja aí o verso de número 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Então, a primeira característica de alguém que está na luz, de que é um novo homem, de que é uma pessoa sábia, é que ele anda prudentemente. Essa palavra também pode ser traduzida como alguém diligente.
O comentarista William MacDonald, ele diz que andar prudentemente é viver conforme a nossa posição de filhos de Deus. Em outras palavras, irmãos, andar prudentemente é aquela vida que é coerente com aquilo que nós professamos. Basta você simplesmente dizer que é um cristão. Você precisa andar como tal. Não adianta simplesmente você professar uma fé. Essa fé precisa se tornar algo prático na sua vida. Um outro comentarista chamado Grant Osborne, ele diz o seguinte, comentando esse texto. Ele diz assim: a vigilância contínua é obrigatória se quisermos viver uma vida agradável ao Senhor, em um mundo dedicado aos caminhos escuros do pecado. Ele menciona qualquer decisão descuidada ou pensamento egoísta pode nos seduzir a tornar o caminho errado e cair numa derrota espiritual. O que Paulo então está dizendo aqui para nós, irmãos, ele está chamando a nossa atenção, é que nós devemos então prestar atenção no modo como nós andamos neste mundo mau. O cristão então ele deve tomar cuidado, ele deve estar vigilante, ele deve se lembrar que nós lutamos contra valores de um mundo caído, que a nossa antiga natureza, o nosso inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está então pronto a nos tentar, a nos afligir e a tentar nos derrotar. Por isso aqueles que buscam a satisfação nos prazeres deste mundo, na satisfação carnal e nas vaidades, eles vivem de maneira imprudente. Mas o que o apóstolo Paulo diz, que o sábio, ele anda então com atenção, ele está atento aos perigos, porque ele sabe que esses perigos então podem afastá-lo do Senhor Jesus Cristo, podem levá-lo para longe então da graça do Senhor. Segunda coisa então que a gente pode mencionar aqui desse texto, é que esse andar com prudência é exatamente isso, é andar como sábio, não como nécio. O verso 15 aí dele vai dizer, não como nécios, e sim como sábios. Então, novamente, o apóstolo Paulo estabelece aqui esse contraste entre o nécio e o sábio. O nécio é o insensato, é aquela pessoa sem juízo. É aquela palavra que muitas vezes a gente não gosta, né? Mas é exatamente essa, é o tolo. O nécio é aquele indivíduo que ele não pensa ou ele não mede as consequências dos seus atos. Novamente eu faço menção aqui de um comentarista, o Dr. William Hendriksen. Ele diz o seguinte, quando ele descreve o que é uma pessoa nécia. Ele diz que nécios são aqueles que, não possuindo percepção das coisas que pertencem a Deus e à salvação, não almejam alcançar um alvo mais elevado e, portanto, não sabem nem mesmo cuidar de saber quais são os melhores meios para alcançá-lo. Ele vai dizer que os nécios consideram de muita importância o que é de pouco valor e mesmo pode vir a ser prejudicial e não apreciam aquilo que é imprescindível. O Dr. William Hendriksen está dizendo que o tolo, ele dá valor para aquilo que é inútil, para aquilo que é passageiro, conquanto o sábio, ele dá valor para aquilo que de fato é útil, aquilo que de fato agrada a Deus. Então ele percebe essas coisas de um lado para o outro. Novamente, a Grant Osborne, ele define o nécio como aquele que falha tanto em compreender os caminhos de Deus, quanto em viver dentro dos planos de Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele tem um livro, comentando esse texto, e é bem interessante que ele faz uma descrição das diversas características de uma pessoa nécia, de um tolo. Então, quero resumidamente aqui dizer algumas questões bem interessantes que ele coloca ali. Ele diz o seguinte, olha, um nécio geralmente é uma pessoa governada pelos seus sentimentos. Ele diz, o nécio é aquela pessoa que não dá importância à sua razão, ele só age com os sentimentos.
Ele inclusive chega a mencionar que uma pessoa nécia é aquela pessoa que até mesmo quando vai cultuar a Deus, ela está mais preocupada com os seus sentimentos, com o seu prazer, com o seu deleite, do que propriamente as razões pelas quais ela está naquele culto. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele também diz lá o seguinte, que os nécios são aquelas pessoas que são governadas pelos seus desejos. Ele diz que a pessoa nécia é aquela pessoa que diz o seguinte: eu quero isto. E ele diz que quando a pessoa diz eu quero isto, ela naturalmente acha que aquilo que ela quer de fato é justo, é bom, é agradável. Então ele diz lá que contrariar um nécio é um problema, é uma dificuldade. Pois tudo o que o nécio deseja é que a sua vontade seja feita. Não é aquilo que é correto, não é aquilo que é bom, não é aquilo que de fato a palavra de Deus diz, mas é aquilo que de fato ele deseja no seu coração. Ele diz ainda lá que os nécios, eles agem por instintos e ainda se orgulha dos instintos que ele tem. Então, a palavra que define bem uma pessoa nécia é a palavra impulso. O nécio é aquele indivíduo que faz tudo sem pensar. É aquele indivíduo que é governado pelo momento, pela ocasião. Então, é aquela pessoa que basta vir a ideia, ela já parte para a ação. Ela não quer saber as consequências, ela não quer saber quanto isso vai custar, ela não quer saber se as pessoas vão se envolver nisso. Ela simplesmente diz, vamos fazer, não importa o que vai acontecer, vamos agir. Ele diz lá também que os nécios, eles são idólatras do zelo. E aqui vale então a pena mencionar que o zelo em si mesmo não é algo ruim. O zelo em si mesmo, ele é inclusive necessário em muitas ocasiões. Mas veja que o nécio, ele sempre acha que o lugar do zelo, ou o caminho do zelo, é o caminho de retidão. E muitas vezes, então, o nécio é governado, então, por esse desejo do zelo. Esse desejo do zelo, muitas vezes, ele é contrastado exatamente pela falta de sabedoria, pela falta de entendimento. É aquele zelo meio cego, é aquele zelo, então, meio obscuro. Mas ela quer, de qualquer maneira, que isso seja feito. E, por fim, então, eu já mencionei agora há pouco, mas o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai falar sobre isso. Ele diz que o nécio, ele não considera as consequências. Enquanto o sábio pensa, ele calcula, ele verifica as possibilidades, ele mede as situações, ele considera as pessoas que estão envolvidas. O nécio não pensa em nada disso. Ele não está preocupado com as pessoas, ele não está preocupado com as situações, ele não está preocupado com as possibilidades, ele está pensando apenas em si mesmo, no momento em que ele está vivendo e no prazer que é oferecido. Lamentavelmente, todos nós encontramos nécios pelo caminho. Talvez você encontrou algumas dessas pessoas que eu acabei de mencionar aqui durante essa semana. Talvez a sua semana já está começando e você então já está pensando nos nécios que você vai ter que lidar, nos lugares onde você vai andar. Todos os lugares, então, nós encontramos pessoas assim. Pessoas que pensam apenas em si mesmas. Pessoas que estão mais preocupadas com os seus prazeres. E, infelizmente, irmãos, nós encontramos muitas vezes esses nécios também dentro da igreja. Pessoas, então, que verificam exatamente se encaixam exatamente nessas características que eu acabei de mencionar. Existem muitas vezes pessoas nécias que a insensatez é tão grande que chega a causar em nós náuseas. Pessoas nécias na igreja, muitas vezes elas oprimem os demais, elas dificultam o pastoreio, elas são imaturas, elas são mimadas, elas são arrogantes.
Elas pensam apenas em si mesmas, nos seus anseios, nos seus desejos. E quando essas pessoas então recebem qualquer tipo de negativa, dizendo, olha, nós não vamos fazer aquilo que você deseja, muitas vezes o que nós recebemos de volta são ameaças então para deixar os ministérios, deixar as sociedades, deixar os trabalhos da igreja. Quando não, essas pessoas simplesmente ameaçam, olha, eu vou deixar a igreja, porque não está sendo feita conforme eu desejo, conforme eu quero. Notem, irmãos, então, que pessoas nécias, elas são um obstáculo. Elas tornam-se uma dificuldade para o crescimento da igreja, porque elas mesmas não crescem espiritualmente, mas elas também não deixam ninguém crescer espiritualmente. Deus, então, nos livre, irmãos, dessa insensatez. Veja, então, como Paulo mencionou anteriormente. Os nécios, eles andam segundo a vaidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos em seus entendimentos e vivem completamente alheios à vontade de Deus. Basta você olhar o capítulo 4, os versos 16 a 18. Os sábios, por sua vez, diz o apóstolo Paulo, eles estão procurando compreender qual a vontade do Senhor. Está aí a diferença. Porque o nécio está preocupado consigo mesmo. Mas o sábio, ele está preocupado, então, de saber qual é a vontade do Senhor. Note, então, irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo ilustrou bem essa diferença entre o insensato e o sábio. Notem lá, eu convido você a abrir a palavra de Deus ainda em Mateus capítulo 7, os versos 24 a 27, quando o Senhor Jesus então, nos dá uma compreensão mais clara dessa diferença entre o insensato e o sábio. Mateus capítulo 7, os versos 24 a 27. Veja lá, se você achou, vamos ler comigo? Mateus 7, 24 a 27. Vamos ler? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a segunda característica que o apóstolo Paulo mostra aqui, ele diz, ande como sábio e não como nécio. E por fim, irmãos, a terceira característica que nós encontramos aqui deste andar com prudência, está aí no verso de número 16. Ande remindo o tempo. Veja aí o que o apóstolo Paulo diz. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse verbo aí que aparece como remir, ele também vai aparecer para nós lá em Colossenses capítulo 4, o verso de número 5, ali o apóstolo Paulo diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. É o mesmo verbo, né? Aqui é traduzido então como aproveitai. O sentido primário do verbo é remir, ele tem um sentido de comprar intensamente. É uma compra, então, de forma a esgotar todas as possibilidades existentes. É por isso e nesse sentido que a gente diz que Cristo nos remiu dos nossos pecados. Ele comprou os nossos pecados com o seu próprio sangue. Mas no contexto aqui de Efésios e também de Colossenses, a possibilidade então aqui que nós temos é de que o apóstolo Paulo então está dizendo o seguinte, olha, aproveitem as oportunidades contidas no tempo. Essas oportunidades, então, devem ser cabalmente aproveitadas, apropriadas, mediante, então, o empenho de recursos, de esforços.
Notem então que em Colossenses capítulo 4, verso 5, a convocação então do apóstolo Paulo é que todo o esforço que nós façamos então na obra missionária seja em favor daqueles que estão de fora. É nesse sentido, por exemplo, que a Nova Almeida atualizada, ela traduz então Efésios capítulo 5, verso 16, como aproveitando bem o tempo. A Nova Versão Internacional, ela diz o seguinte: aproveitando o máximo cada oportunidade. Obviamente a gente tem um exemplo do próprio apóstolo Paulo, que aproveitou então no seu ministério todas as oportunidades que ele tinha então de pregar o evangelho. Ele chega inclusive a mencionar que dia e noite ele trabalhava incansavelmente, exatamente porque ele estava engajado no evangelho e no cuidado então da igreja. Remir o tempo, irmãos, significa então que nós não somos escravos dos acontecimentos. Então preste atenção em alguns exemplos. Quando nós enfrentamos, por exemplo, problemas financeiros, quando os dias maus então nos atingem nessa perspectiva, aqueles que estão em Cristo, eles conseguem remir o tempo. Ou seja, eles conseguem aproveitar estas oportunidades para tirar bons ensinos. Eles não estão postos, não estão presos às circunstâncias. Embora ele esteja passando por crises financeiras, ele consegue tirar lições preciosas disso aí. Ele consegue, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, entender qual é o propósito, quais são os ensinos, quais são as lições que o Senhor tem a trazer ao seu coração, mesmo diante dessas circunstâncias. Veja aqui um outro exemplo também que eu posso mencionar aqui, é exatamente quando nós somos traídos por alguém da nossa confiança. Nós não ficamos presos àquilo que aconteceu, mas nós temos então, pela graça de Deus, a remissão então deste tempo. Ou seja, nós podemos resgatar a história e a transformarmos pelo poder e a graça de Deus, para que nós possamos então tirar proveito de situações como essas. É nesse sentido, então, que nós encontramos isso lá no Salmo 90, o verso 12, quando Moisés, então, nos diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que Moisés e Paulo, em Efésios 5, estão dizendo é exatamente a mesma coisa. Os sábios, eles sabem tirar proveito das oportunidades que têm. O sábio, ele não simplesmente vê o tempo passar, mas ele sabe aproveitar cada uma dessas oportunidades para que de fato ele alcance um coração sábio. Remir o tempo também, irmãos, pode ser investir tempo em coisas úteis, naquilo que de fato é bom, não naquelas coisas que são inúteis, são fúteis. E a gente nem precisa mencionar aqui o tanto de tempo que nós gastamos com coisas que não nos levam a lugar nenhum, que não edificam, que não transformam, que não nos abençoam, mas que nós perdemos grande parte do nosso tempo em perceber exatamente de que como a nossa vida está envolvida no meio dessas coisas. Certa vez eu ouvi de um pastor, e me chamou muito a atenção de que muitas vezes nós passamos a semana assim, Puxa vida, essa semana foi tão corrida, essa semana foi tão cheia, que eu não tive tempo de ler a Bíblia, eu não consegui fazer minha devocional. Talvez o tempo foi tão corrido que eu não consegui nem ir na igreja esse final de semana. Geralmente é assim. Mas geralmente você não ouve uma pessoa dizendo assim: puxa, essa semana foi tão corrida que eu não consegui nem olhar meu WhatsApp. Não consegui ver nem a rede social. Não consegui acessar o meu Facebook. Eu não consegui ver as últimas notícias. Geralmente nós dizemos que não temos tempo para ler a Bíblia, para orar, para ter momentos devocionais, mas nós nunca mencionamos, ou quase nunca mencionamos,
a falta de tempo para olharmos as redes sociais e podermos então investir o nosso tempo nessas coisas. Essas não são coisas prudentes, nem sábias, pois Deus pedirá conta também do nosso tempo. Veja então que remir o tempo tem a ver com resgatá-lo daquilo que tem valor, daquilo que é útil, daquilo que é importante. Enquanto o mundo inteiro está perdendo tempo com essas coisas, o cristão, o sábio, ele não gasta tempo com isso. Ele aprende então a remir o tempo naquilo que de fato é útil para a sua vida e para a sua edificação. Novamente citando William Hendrickson, ele diz o seguinte: à luz de todo o contexto, a oportunidade referida consiste em mostrar, por meio de suas vidas e conduta, o poder e a glória do Evangelho, desmascarando assim o mal, enriquecendo-se de boas obras, alcançando a segurança da salvação para si mesmos, fortalecendo a comunhão, conquistando o próximo para Cristo e glorificando a Deus por meio de todas estas coisas. A oportunidade perdida jamais voltará. Então, o que William Hendrickson está dizendo é exatamente isso. Nós devemos remir o tempo, aproveitar as oportunidades para aquilo que é útil, para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável. E por que nós devemos remir o tempo? Por que nós devemos aproveitar a oportunidade? Paulo diz, porque os dias são maus. Desde o Éden é assim, irmãos. Desde que Adão e Eva pecaram, o mundo se encontra nessa situação. Os efésios então viviam num mundo mau, nós também enfrentamos dias maus. Por isso então o sábio, ele não vacila diante do mundo que está ao seu redor. Ele sabe então que o mundo onde ele vive não é um saco cheio de confetes e que vive em festa. Ele é prudente, ele é sábio, ele sabe remir o tempo, ele sabe discernir as coisas segundo a vontade de Deus. Ele é vigilante, ele está atento àquilo que acontece ao seu redor. Como a gente diria na gíria, né? Ele não é um vacilão, não fica moscando por aí no mundo, mas ele está atento a tudo aquilo que acontece. Concluo então, irmãos, fazendo uma pergunta. E essa pergunta certamente não é se você é sábio ou é nécio. Não quero perguntar sobre isso. A pergunta, então, não cabe, ou essa pergunta não cabe a um cristão, porque o que se espera de um cristão é que ele seja sábio. Um cristão insensato, nécio, tolo, é um contrassenso de termos e de natureza. Você não pode encontrar alguém que se diz cristão e ao mesmo tempo anda de maneira imprudente, de maneira insensata. Você não pode encontrar um cristão verdadeiro que você considera como alguém tolo, como alguém que não sabe exatamente fazer as coisas, que não sabe discernir as coisas que estão na sua frente. A pergunta, então, que eu gostaria de finalizar é porque nós não andamos como sábios. Por que nós não andamos como sábios? E talvez as respostas para essa pergunta pode ser diversa, pode ser várias. Inclusive, talvez no pior dos casos, a resposta a essa pergunta pode revelar o estado da nossa alma. Talvez pode levar-nos a entender que, de fato, irmãos, eu não sou um cristão verdadeiro. No final das contas, meus irmãos, o sábio é aquele que procura compreender a vontade de Deus. Veja o verso 17, quando o apóstolo Paulo diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Diante disso, então, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas ações práticas, algumas aplicações práticas para a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, então, nós devemos ser lembrados de que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento são aquelas informações que você recebe. Sabedoria
é como você aplica essas informações à sua vida. Ter conhecimento da Bíblia não torna você uma pessoa sábia, não torna você uma pessoa prudente, embora deveria ser isso que acontecesse na nossa vida. À medida então que nós conhecemos a Deus, mais nós devemos então aplicar as verdades de Deus à nossa vida. É nesse sentido então que Tiago nos chama a atenção lá em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No verso 25 do mesmo capítulo ele vai dizer: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, irmãos, o conhecimento bíblico, ele é só útil na nossa vida se esse conhecimento bíblico nos torna pessoas sábias. Deixa eu lhe dizer algo importante. O diabo, Satanás, o nosso inimigo, ele não está preocupado se você frequenta a igreja assiduamente. Ele não está preocupado em saber que você já é um crente há 25, 30, 40 anos, ou talvez até mais do que isso. Satanás não está preocupado se você é assíduo aos cultos da igreja, se você é um dizimista, se você é um líder de ministério ou de sociedade interna. Satanás não está nem preocupado se eu exerço um ministério pastoral e se de fato essa posição me dá alguns privilégios ou não. O diabo não está preocupado se você tem um conhecimento bíblico de Gênesis a Apocalipse, se talvez você pode até citar alguns versículos de cor, né? Talvez você sabe até a sequência dos livros da Bíblia. Ele não está preocupado com isso. Porque você pode ter todo esse conhecimento, eu posso ter todo esse conhecimento e ainda assim tornar-me uma pessoa nécia, tola, imprudente. Nós podemos ter esse conhecimento bíblico vasto, irmãos, e eu não estou falando aqui de se tornar um teólogo, e ainda assim a nossa vida não ser coerente com aquilo que a Escritura mostra para nós. E o diabo não está preocupado com isso. O que realmente importa é se nós aplicamos as verdades de Deus às nossas vidas. O que importa de fato, irmãos, é se esse conhecimento que nós temos a respeito das Escrituras, ele não é apenas um conhecimento teórico, mas se de fato esse conhecimento tem nos tornado pessoas prudentes, sábias, no mundo em que nós vivemos. Então não adianta absolutamente nada se você tem um conhecimento a respeito então da necessidade de se pregar o Evangelho, se amanhã pela manhã você sai para o seu trabalho e você não tem nenhuma preocupação em pregar o Evangelho às pessoas que estão ao seu redor. Não faz nenhuma diferença se você tem esse conhecimento. Não adianta absolutamente nada se nós ficarmos impactados com aquilo que nós ouvimos na sexta-feira à noite através do reverendo Osni. Não adianta nada nós ouvirmos o testemunho do nosso irmão Ernesto. Não adianta absolutamente nada nós vermos os vídeos semanalmente do nosso irmão Gessé lá no Timor-Leste. Se isso não causa absolutamente nada, nenhuma mudança nas nossas vidas. Conhecimento diferente de sabedoria. Nós temos o conhecimento, mas nós precisamos aplicá-lo à nossa vida. Nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, diante disso, nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto. Tiago, novamente, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes será concedida. A sabedoria de Deus está disponível àqueles que necessitam dela. Mas o que nós vemos, irmãos, muitas vezes, é que cristãos não buscam a sabedoria de Deus, mas a terrena.
Há muitos cristãos que buscam os conselhos de homens, quando na verdade deveriam buscar os conselhos de Deus. Há muitas pessoas que eu conheço que estão quebrando a cara na vida, porque ignoram os conceitos e os conselhos de Deus. E ainda pensam o seguinte: não, pastor, eu estou fazendo fora da vontade de Deus, mas eu acho que vai dar certo. Eu tenho confiança de que Deus vai abrir uma exceção para mim. Eu tenho fé que isso vai acontecer de maneira correta. Não se preocupe, eu já sei que Deus vai fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E eu falo: meu irmão, você está completamente contrário à vontade de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos arraigados dos conselhos humanos, mundanos, quando na verdade nós deveríamos buscar o conselho e a sabedoria de Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria. Provérbios 8, um provérbio então dedicado à sabedoria. É um provérbio então que fala da própria encarnação do Senhor Jesus Cristo, revelando então a nós de que Ele é a sabedoria de Deus. O que nós encontramos ali nos primeiros versos do capítulo 8 de Provérbios é o seguinte: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. O que esses versos mostram é que Jesus, a sabedoria, Ele está clamando aos altos pulmões: se você precisa de sabedoria, venha, eu tenho a sabedoria que você precisa. Ele está nas encruzilhadas, Ele está na porta da cidade, Ele está em cima do monte, gritando: eu tenho a sabedoria que vocês precisam. Se você caminhar um pouquinho mais adiante, ainda no capítulo 8 de Provérbios, verso 12, nós encontramos: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento de conselhos. No verso de número 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E ainda no capítulo 8, verso 17, nós encontramos: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Quem procura sabedoria, encontra sabedoria no Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 50, verso 4, nós encontramos: o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça com os eruditos. Meus irmãos, Jesus Cristo é a sabedoria. E se nós precisamos de sabedoria, nós devemos buscar unicamente no Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, deixe de lado os conceitos humanos e terrenos. Deixe de lado, então, os conceitos e as filosofias deste mundo mau. Deleite-se na sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Aprenda, guarde, pratique os mandamentos de Jesus. Aprofunde-se em conhecer a palavra de Deus, no intuito, então, de colocá-la em prática na sua vida. Sobretudo, irmãos, confie na sabedoria de Jesus. Ainda que muitas vezes eu e você achamos que somos os sabichões e que a gente consegue, então, resolver os nossos problemas, você precisa comparar, então, a sua sabedoria à sabedoria de Jesus. Talvez seja interessante você pensar o que é que Jesus faria nessa situação, como é que Jesus resolveria esse meu problema. Jesus, ele tinha conhecimento, mas ele também tinha sabedoria. Ele sabia o que eram os mandamentos de Deus, o que é que eles diziam,
mas ele também sabia aplicar os mandamentos de Deus em cada situação, de modo prático, de modo belo, de modo redentivo. Jesus não perdia as oportunidades, ele não se gastava naquilo que era supérfluo, ele não se metia em situações vãs, ele não ficava enrolando na sua vida e no seu ministério, ele estava disposto a ensinar, corrigir, amar e sacrificar-se para que a vontade de Deus fosse plenamente evidenciada na sua vida. Logo, meus irmãos, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos ouvir a sabedoria que vem do Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa nos conceder essa sabedoria do Senhor Jesus, para que nós vivamos a nossa vida de maneira prudente e que Deus seja glorificado em nós e também através de nós. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós louvamos e bendizemos mais uma vez o teu santo nome, Senhor. Te damos graças por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua palavra ministrada aos nossos corações. E que o Senhor possa receber, ó Deus, as nossas vidas. E que o Senhor possa nos dar a sabedoria que vem do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém.